Desde a Revolução Industrial, há cerca de 100 anos, trabalhamos 5 dias da semana. O mundo mudou completamente nesses últimos séculos, mas seguimos exatamente da mesma forma. Será que não deveríamos debater e desenhar novos formatos para o futuro do trabalho? E se a semana fosse dividida entre 4 dias de trabalho e 3 dias de final de semana? Em 20 empresas no Brasil e em mais de 700 empresas em 19 países, esse cenário já é realidade. No último século, a tecnologia transformou as nossas vidas. Saímos de um mundo analógico para o digital, passamos de um momento de trabalho braçal para o intelectual e a inteligência artificial veio para ficar. Em 1930, o economista John Keynes previu essas mudanças e falou que com isso trabalharíamos nos anos 2000 cerca de 15 horas por semana. Alguém trabalha? Bill Gates recentemente deu uma entrevista e falou que com a inteligência artificial a gente poderia trabalhar somente 3 dias da semana. Porém, quando olhamos ao redor, o cenário é o oposto dessas previsões. Nunca trabalhamos tanto, nossos índices de saúde mental estão catastróficos e a tecnologia não reduziu a sobrecarga. Ao contrário, nos deixou 24 horas conectados. Trabalhamos muito, mas nem sempre bem. Há muitas reuniões, muitas distrações, muita comunicação e parece difícil sair desse cenário atual. Estamos exaustos, sobrecarregados e não queremos mais viver só para trabalhar. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa então quais são as mudanças que a gente pode fazer. A gente precisa entender que está na hora de redefinir a nossa relação com o trabalho. É preciso priorizar a sustentabilidade humana nas organizações. Primeiro, porque é o óbvio. No mundo que é desafiador e não vai deixar de ser, as empresas não deveriam ser mais um ofensor na nossa saúde mental. Segundo, é porque não há sustentabilidade dos negócios sem a sustentabilidade humana. Em ambientes tóxicos, de abusos, de assédios, de comando e controle, de medo, de exaustão. Os dados mostram que esse cenário tem nos levado somente ao adoecimento, não à produtividade. Está na hora da gente aprender a trabalhar melhor, de forma mais eficiente, mais eficaz, mais produtiva, mas mais saudável. Mas para isso, a gente precisa desmistificar o tema e entender que a cultura de bem-estar não é antagonista a uma cultura de resultados. Eu acho, na verdade, que é a única forma da gente continuar inovando, construindo e gerando resultados. Em 2017, um estudo do Reino Unido mostrou que das 8 horas trabalhadas, produzimos somente 2 horas e 23 minutos. Muitas distrações, muitas reuniões, a gente se perde tentando ser multitarefas. Olhando esse dado, um empresário da Nova Zelândia, Andrew Barnes, pensou: será que não dá para a gente sair dessa cultura always on, sempre conectados, e trabalhar menos, mas trabalhar melhor? Será que a gente não pode reduzir as distrações, reduzir a nossa improdutividade, para ter no final mais saúde mental, mais bem-estar, mais descanso, mas também mais produtividade? Com isso, Andrew Barnes faz um piloto na sua empresa, com a metodologia 100-80-100. Manter 100% dos resultados, trabalhando 80% do tempo, mantendo 100% dos salários. Após 6 meses de piloto, os resultados são excelentes. Foi bom para a empresa, foi bom para os colaboradores. Aumento em saúde mental, bem-estar, aumento de engajamento, retenção de talentos e, no final, melhores resultados financeiros. Com isso, Barnes ganha o olhar da mídia global e, em 2019, ele lança a 4-Day Week Global, uma organização sem fins lucrativos que tem a missão de expandir a metodologia da semana de 4 dias ao redor do mundo. Olhando o que vinha acontecendo globalmente, fiquei intrigada. Será que é possível, no Brasil, a gente ter algo tão disruptivo? Comecei a entender, pesquisar mais e entender que era um projeto que talvez fizesse sentido a gente discutir novos formatos de trabalho. A verdade é que eu sempre quis fazer algo para transformar o mundo, queria fazer algo significativo. Na última década, eu saí de uma carreira de executiva de marketing para trabalhar com a felicidade corporativa e sustentabilidade humana. Hoje, tenho a missão de dedicar a minha vida para construir culturas de bem-estar que sejam aliadas aos negócios. Em 2023, junto com a 4-Day Week Global, então, guiada por essa missão, trouxemos a semana de 4 dias para o Brasil.
O primeiro obstáculo foi desmistificar o tema e mostrar que esse não é um projeto só de descanso e redução de horas. Ele é um projeto de uma nova forma de trabalhar, de redesenhar o trabalho, de se trabalhar melhor. Um projeto de produtividade. No Brasil, a gente valoriza e premia o workaholic. Fala, nossa, que lindo, está trabalhando às 10 horas da noite. Essa pessoa merece ser premiada, né? Promovida. Se a gente chegar na Suécia, no mesmo cenário, é provável que essa pessoa seja vista como ineficiente. O segundo obstáculo foi ter, de fato, empresas, né, inscritas e querendo fazer uma semana de 4 dias. Em agosto de 2023, 20 empresas se cadastraram no nosso piloto e, em setembro, começaram a ter masterclasses, aulas para entender como é que a gente pode, de fato, trabalhar menos, mas trabalhar melhor. E o terceiro obstáculo foi que, depois das empresas já inscritas e tendo as masterclasses, que elas usassem as ferramentas que a gente propôs. E eu vou trazer um pouco dessas ferramentas para vocês, para a gente, no final, entender que tem muito mais a ver com a forma de trabalhar do que simplesmente tirar, né, e fazer o quintou. A primeira ferramenta são as reuniões. Quem aqui tem muita reunião? Muita gente. Quem aqui acha que algumas reuniões são improdutivas, são ineficientes, poderiam ser um e-mail? Grande parte de nós. De fato, hoje os dados mostram que 71% das reuniões são improdutivas e ineficientes. 63% delas não têm um acompanhamento, então a gente faz a mesma reunião na outra semana e depois e depois. A Microsoft do Japão, o país com mais burnout no mundo, percebeu que vinha perdendo produtividade e fez simples regras de reunião. Nada disruptivo. Reuniões de até 30 minutos, com até 5 pessoas, né, os tomadores de decisão, uma agenda enviada previamente, uma ata transcrita pela inteligência artificial depois. Isso reduziu a sobrecarga em 20% e permitiu à Microsoft do Japão testar uma semana de 4 dias, aumentando em 40% a produtividade. A segunda ferramenta é como a gente vive hoje. Nós, mulheres, carregamos esse mito, essa crença. Somos multitarefas, eu dou conta de tudo ao mesmo tempo. Eu estou numa reunião, respondendo e-mail, fazendo uma apresentação, cuidando de alguma coisa na minha casa. E no final, quando a gente percebe, a gente passou o dia reagindo às notificações, às demandas, sem se organizar. A nossa proposta é: tenham momentos de hiperfoco na sua agenda. Quanto mais a gente desligar as notificações, todo mundo sobrevive sem celular 30 minutos, garanto para vocês. Se a gente desliga as notificações, se a gente se foca no nosso trabalho, vendo o que é importante da gente resolver, a gente termina o dia trabalhando menos, mas trabalhando melhor. As empresas conseguiram fazer isso de fato e perceberam a mudança que isso traz. A terceira ferramenta é algo que a gente tem muito culpa de ter: as pausas, o descanso. O problema de hoje não é o estresse por si só. Uma vida sem estresse nos deixa na apatia, no tédio. Mas uma vida de estresse constante nos leva ao adoecimento. A gente precisa ter desde pausas entre uma reunião e outra, de 5 a 10 minutos, pausas no final do dia, né, sem comunicação no trabalho, aquele e-mail que eu lembrei de algo, eu posso programar para o dia seguinte. Pausas como os nossos finais de semana, os feriados, e as pausas maiores como as férias. Yvon Chouinard, fundador da roupa esportivas Patagônia, fala para o time dele: quando vocês estiverem muito dentro de um problema, saiam para surfar. Não estou recomendando vocês saírem e falar para o chefe que a Renata falou para a gente sair para surfar. Mas certamente estou recomendando: parem, ouçam uma música, abracem os filhos, os cachorros, tomem um café, dêem uma volta no sol. 5 a 10 minutos entre uma atividade e outra, no final recupera o nosso cérebro e traz mais cognição e atenção plena. Não tenham culpa das pausas. A quarta ferramenta é a gente entender que não dá para achar que tudo é prioridade. Num mundo que tudo é prioridade, no final nada é prioridade. Como é que a gente entende o que de fato é urgente e importante, que a gente precisa fazer, o que não é importante, que eu posso fazer, delegar talvez, e o que nem é urgente, que eu não preciso fazer naquele momento. No mundo de hoje parece que a gente está sempre devendo, né? A gente acorda, já tem 1000 mensagens, eu já tenho que terminar 1000 coisas. Priorizem melhor, façam aquilo que realmente importa, que é urgente e importante. Não dá para fazer tudo e está tudo bem. A quinta ferramenta é a comunicação. Primeiro, a gente precisa se comunicar melhor. A gente recebe a mesma mensagem no WhatsApp, no Teams, no e-mail. Entre memes e documentos importantes, a gente se perde na comunicação. Há um excesso de comunicação. Hoje recebemos mais de 100 mil palavras por dia.
Como é que a gente cria, então, o canal certo para a gente se comunicar? O tempo certo, o grau de urgência, um símbolo, talvez vermelho urgente, verde, me responde amanhã e está tudo bem. Como é que a gente melhora a comunicação entre as pessoas e trabalha também numa comunicação assíncrona? A gente não precisa fazer tudo juntos. A sexta ferramenta, por fim, é a inteligência artificial. A gente utiliza ainda muito pouco dela, mas ela pode ajudar a melhorar a nossa vida. Usem mais, testem, experimentem, porque, de fato, se a gente conseguir tirar um pouco do trabalho repetitivo, burocrático, para focar no estratégico e no criativo, a gente vai conseguir reduzir a nossa sobrecarga. Depois dessas ferramentas, as empresas começaram a ter dúvidas. Será que a gente tira na sexta? Vai ser todo mundo junto ou vai ter uma escala? E se eu quiser tirar na quarta-feira? E o momento do cafezinho juntos, a gente vai perder isso? Várias definições foram feitas e nesse momento de planejamento as empresas decidiram cada uma o seu modelo, não tem uma fórmula mágica. E em janeiro de 2024, as 20 empresas começaram de fato a trabalhar 4 dias por semana. Foram meses de mudanças, de adaptação, de intenção, de disciplina. Não é só tirar as horas. Tem muito mais a ver com, de fato, a gente se engajar e se comprometer com essa construção. Depois de 6 meses de piloto, em julho desse ano, 2024, fizemos a pesquisa final para entender o que aconteceu com essas 20 empresas, junto à FGV, à ESP e à Boston College, e tivemos os resultados finais lançados agora em agosto. E os resultados foram excelentes. Aumento de 72% da receita dessas empresas, reduziu a exaustão das pessoas em 65%, aumentou a saúde física em 74%, as pessoas falaram, voltei a caminhar, a ter mais tempo para fazer um esporte, a fazer terapia, a cuidar mais de mim. Equidade de gênero, homens heterossexuais no projeto falaram que participaram mais dos afazeres domésticos. 16% falaram que não mudariam de emprego com nenhum salário do mundo, porque fez muita diferença na vida deles. Alguns me falaram assim, eu voltei a viver. Mais 60% de engajamento, comprometimento com o dia a dia, mais 80% de criatividade. O ócio criativo que a gente tanto fala. E o principal dado foi 84,6% da alta liderança recomenda o projeto e falou que o projeto melhora a forma deles trabalharem e a nota deles de NPS foi 8,7%. A liderança acredita no projeto, achou que funciona e que foi bom para a empresa, não só para os colaboradores. Então, com tudo isso, com ótimos resultados, será que estamos, então, de fato, preparados para expandir a semana de 4 dias no Brasil? Certamente não. Ainda há vários mitos, crenças, dúvidas, medos e privilégios que nos mantêm a passos lentos. Não será do dia para a noite, é uma mudança lenta e gradual, mas não estamos parados. A semana de 4 dias é uma possibilidade de um futuro do trabalho mais saudável, mas não é a única. A verdade é que o mito de que eu serei feliz quando eu me aposentar não existe mais. Eu nem sei se a gente vai se aposentar. A gente quer ser feliz aqui e agora. Felicidade é a jornada. Não a chegada, tem muito mais a ver com a caminhada, com a construção, com o dia a dia. E a gente quer ser feliz. E a semana de 4 dias não quer dizer que a gente não gosta de trabalhar ou não quer trabalhar. Realização e significado podem vir do trabalho e são importantes para a gente ser feliz, mas a gente não quer mais trabalhar dessa forma. A gente quer trabalhar assim, num modelo de mundo que seja mais humano, mais empático, e mais flexível e muito mais sustentável. Não é fácil mudar, mas é possível. E os dados têm mostrado que vale a pena. Obrigada.